Cumprimentos, amados, com a paz do Senhor. Chegamos à nossa quinta videoaula das nossas lições de adulto, onde estamos estudando, durante esses 3 meses, sobre relacionamentos em família. E hoje estaremos falando o seguinte assunto: motim em família. Nosso texto áureo está em Filipenses, capítulo 2, e verso de número 14. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Verdade prática. Das murmurações derivam as contendas. Por isso devemos evitá-las em nossa família. Nossa leitura bíblica em classe está em Números capítulo 11, que vai do versículo 1 até o versículo de número 7. E Números 12, do versículo 1 ao versículo de número 8. Primeira parte da leitura. Números 11, verso 1. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor. Porque o Senhor ouviu, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Nossa primeira porção bíblica vai nos falar sobre a queixa do povo, que era mal visto, era mal vista aos olhos do Senhor, por causa de que o povo queria comer carne, o povo queria comer as mesmas coisas que comiam lá no Egito. E isso veio a acontecer, de que o fogo do Senhor se acendeu ali entre eles, despertaram com isso a ira de Deus. Veja que a nossa lição vai trazer hoje sobre o mal que a murmuração traz sobre a vida do murmurador. A gente vai ver daqui a pouquinho o significado da palavra murmuração com mais detalhes, mas é algo que Deus não se agrada, Deus não gosta. Então, a primeira parte vai mostrar aqui de que o vulgo ou o populacho que saiu do Egito juntamente com o povo, eles começam a questionar, a murmurar, e o povo de Israel começa a murmurar junto, e aí o Senhor não se agrada e começa a acontecer algumas coisas, que só parou quando o servo do Senhor intercedeu ao Senhor para que parasse aquele fogo. Então, a segunda parte. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam: vós três saí a tenda da congregação. Vós três saí a tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Veja que surge aqui uma murmuração
Qual o problema que estava desencadeando a murmuração? Era realmente a mulher cuxita? Qual o mal que Moisés praticara? Qual o erro? O que ele fez para que despertasse nestas pessoas, no caso aqui no Arão e na Miriam, né? Esse sentimento aí de revolta, né, contra Moisés. O que ele fez de errado? Não havia nada de errado. Não tinha nada de mal acontecendo aqui. Veja que o próprio Deus chega a dizer, né, a dar testemunho de que Moisés era fiel em toda a sua casa. Então, qual era o problema? Inveja. Veja que a inveja, ela trata de buscar motivos para que as pessoas tenham uma base sobre a qual elas possam murmurar. Se você inveja alguém, você vai caçar um meio, uma maneira, um jeito, alguma coisa que para você seja uma falha naquela pessoa, para você denegrir a sua imagem. E isso é muito complicado, isso é muito problemático, né? Isso deve ser evitado entre nós, principalmente no seio da família. Então, nós estaremos adentrando a nossa lição através da introdução, que nos traz o seguinte: nesta lição vamos estudar o motim formado por Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Veremos que esse motim foi em família, pois Moisés e Miriam e Arão eram irmãos. Então, o problema surge aí entre 3 irmãos. Miriam e Arão eram irmãos, né, de Moisés. A presente lição nos exorta a respeito do cuidado com as murmurações e as contendas na família, que contribui com a desarmonia familiar. Por isso, aprenderemos que é prudente evitar as contendas que ocorrem na família, para que a paz e a harmonia reine entre o povo de Deus, entre os santos do Senhor. Primeiro tópico: a influência negativa da murmuração. Assim nasce um motim. A palavra motim refere-se aos atos explícitos de desobediência ou a uma reação negativa contra as regras e as ordens estabelecidas num grupo social. É o que vemos em Números capítulo 11 e capítulo 12. Nesses capítulos há uma descrição de murmurações que culminam com ou na rebelião familiar contra a liderança de Moisés. Vejamos agora 3 queixas que remontam à rebelião na família do legislador de Israel. A primeira queixa: Israel havia saído da região ao redor do Sinai, no qual havia relativa fertilidade para a produção de grãos e água. De repente, depois de andarem para além do Sinai e depararem-se com o inóspito deserto, os israelitas começaram a reclamar de que Moisés os havia trazido para morrerem naquele lugar, quando poderiam ter ficado no Egito. Aquela murmuração não só entristeceu a Moisés, mas o próprio Deus, que era quem havia tirado o povo, que havia libertado o povo do cativeiro egípcio. Por isso, ele operou um juízo de fogo, destruindo um grupo de israelitas que vivia reclamando. O Senhor chamou aquele lugar de Taberá, que significa queimar. Essa foi a primeira queixa do povo. O povo reclama com Moisés, dizendo que ele havia tirado eles do Egito para matá-los naquele deserto. E não era verdade. O objetivo de Moisés não era esse. Moisés estava apenas cumprindo a ordem do Senhor. Segunda queixa: após experimentar o juízo de fogo no lugar de se humilhar diante de Deus, o povo começou a murmurar contra o maná, que a cada manhã Deus enviava, e a lembrar com saudades dos alimentos do Egito. Olha como é triste quando a pessoa não consegue ser grata ao Senhor por aquilo que o Senhor faz. Quando nós somos gratos ao Senhor por aquilo que o Senhor faz por nós, certamente nos poremos a murmurar, nos poremos a
reclamar de Deus, a lançar críticas contra o próprio Todo-Poderoso, que sabe o que é o melhor para as nossas vidas. Facilmente esqueceu-se de todas as privações experimentadas como escravos no Egito. Israel tinha lá muitas outras coisas para comer, para se alimentar, porém é um alto preço. Preço da escravidão. Eram escravos, não tinham liberdade para nada, né? Esse povo esqueceu-se também dos milagres operados pelo Senhor quando abriu o Mar Vermelho, quando transformou a água amarga em água doce, e outros muitos milagres. Estavam vestidos no milagre porque as suas roupas não ficavam amarrotadas, cresciam junto com o corpo, assim também como a sandália dos seus filhos. A terceira queixa. No capítulo 12, após todo um contexto de murmuração apresentado no capítulo 11, temos agora a rebelião de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Trata-se de uma rebelião na família de Moisés e Arão e Miriam. Em primeiro lugar, Miriam e Arão não aceitavam o casamento de Moisés com uma mulher cuxita, que por não ser de nenhuma família hebreia, mas da descendência de Cã, filho de Noé, teve muita resistência de aceitação, pois esse povo era considerado vil e desprezível. Porém, essa murmuração ia mais longe. Por serem mais velhos que Moisés, Miriam e Arão queriam ter um tratamento protagonista como o de Moisés, né? A inveja na família é um sentimento perigoso, eu já falei antes. Se a gente permitir, aceitar que a inveja surja em nosso coração, inveja contra um irmão, inveja contra uma irmã, isso vai nos destruir. Isso vai nos tornar leprosos, como aconteceu com Miriam. Há pessoas que, se o irmão comprar um transporte novo, mesmo sendo seu irmão, ele fica procurando defeitos, né? Ele fica procurando uma maneira de denegrir, né? Critica, persegue, e fica aquela confusão toda, tanto entre irmãos como entre irmãs. Quando isso ocorre, a família está leprosa, a família fica doente, né? A família geme, sofre, a estrutura familiar é altamente atingida e a gente precisa se prevenir contra essas coisas que não agradam ao Senhor. Segundo tópico, o motivo da rebelião de Miriam e Arão. Havia, na verdade, um motivo? Havia um motivo real, uma causa? Não, não havia um motivo. Não havia um motivo, havia uma causa. Que causa? O que causava a murmuração? A inveja. Os dois alimentaram a ideia de que a liderança de Israel teria de ser compartilhada com eles. E eles também tinham condições de serem líderes, porque, né, Deus também falou comigo. E Miriam era uma profetisa. Arão, um sumo sacerdote. Por isso eles julgaram ter a mesma autoridade que Moisés, o irmão mais novo. Veja que a liderança era de Moisés, mas Miriam e Arão achavam-se no direito de liderar o povo. Ora, o papel deles era de cooperar na liderança de Moisés. Deus não chamou Arão para ser o líder. Deus não chamou Miriam para ser o líder. Chamou eles para ajudar o líder. Então, Miriam é profetisa, Arão é sumo sacerdote, mas o líder, Moisés. Só que isso ia tudo bem se não houvesse inveja, né? Se não tem surgido isso. Esse questionamento diz uma coisa. Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Uma inveja instalou-se no coração de Miriam e Arão, levando-os a um sentimento corrosivo, advindo do desejo de querer o lugar do outro. Tudo isso contra o próprio irmão. Esse mesmo sentimento é muito perigoso nos dias de hoje.
Quando a inveja se instala no centro da família, as consequências podem ser trágicas. Pode levar à morte, né? Pode levar à morte. Veja que lá no primeiro exemplo que aparece na Bíblia, entre Abel e Caim, por que o Caim matou o Abel? Houve ali uma revolta, houve ali uma inveja. Porque, né, o Caim fala com Deus, por que você aceitou o sacrifício dele, não aceitou o meu? Ficou chateado, revoltado e chegou ao ponto de matar o próprio irmão. Então, quando surge inveja no coração das pessoas, elas podem ser as melhores amigas ou os melhores amigos. Né? Um vai por cima do outro. Pode ser o melhor parente, mais próximo, mais chegado, mas é terrível, terrível. É triste o sentimento de inveja, é triste. Porque quando surge a inveja, surgem outros males, surge a revolta, né? Enfim. O motim familiar promove dissabores e ofensas. Embora Miriam exercesse um papel importante entre o povo como profetisa e conselheira, ela não podia ou não poderia voltar-se contra Moisés. Embora Arão fosse um sumo sacerdote, ele não poderia arder em ciúme contra o próprio irmão. Infelizmente, essa atitude de Miriam e Arão influenciou o povo contra a liderança de Moisés. Deus haveria de tratar com os dois irmãos. Devemos, portanto, lembrar de que um dos segredos para manter a família espiritualmente equilibrada é a prática do respeito mútuo entre os familiares. Respeitar, cada um respeita a posição do outro. E louva a Deus pelo sucesso do outro. No dia que aprendermos a agradecer a Deus pela bênção de outrem, estaremos livres da inveja. Aí surge uma pergunta: nós temos conseguido agradecer a Deus ao vermos sucesso, o triunfo de outras pessoas? Se temos capacidade de fazer isso de coração e não apenas de lábios, então estamos livres do mal chamado inveja e dos seus efeitos, que é a murmuração. Terceiro tópico: Moisés, um homem manso e humilde. O mais manso que havia na terra. A Bíblia declara que Moisés era um homem humilde e manso em atitudes. Ele não revidou a atitude de seus irmãos. Que exemplo, né? Que exemplo extraordinário. Sua mansidão era uma qualidade de caráter que o distinguia dentre outros homens. No Sermão do Monte, Jesus disse o seguinte em Mateus 5, verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A quem Deus dará a herança? Aos mansos. Mais à frente, no mesmo sermão, nosso Senhor disse, Mateus 5, verso 9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Essas duas atitudes, ser manso e ser pacífico, enfatizadas pelo Senhor Jesus Cristo, estavam presentes na liderança de Moisés. Moisés que estava ali conduzindo o povo de Deus. Na mentalidade mundana, ser manso pode significar fraqueza, pode significar covardia, falta de coragem, não ter coragem de ir para cima, né? Mas no sentido bíblico implica capacidade de exercer o autocontrole ou o domínio de si mesmo. Assim, a mansidão é uma das qualidades do fruto do Espírito Santo, conforme Gálatas 5, verso 23 nos apresenta. Moisés teve essa serenidade para agir com firmeza sem se deixar arrebatar pela ira. Mesmo sabendo da murmuração e da sedição de Miriam e Arão contra a sua liderança, ele não teve atitude vingativa para com seus irmãos. Pelo contrário, orou para que Deus os perdoasse. Nesse sentido, a mansidão e a pacificação são virtudes que a família cristã não pode deixar de rogar a Deus e praticar. São duas virtudes indispensáveis ao equilíbrio da vida cristã. Que virtudes são essas? A mansidão, a capacidade de ser pacífico. Mansidão, pacificação, são virtudes que não podem faltar na vida do cristão. Segundo subtópico, fardo de uma liderança. No capítulo 11 de Números, após a segunda queixa do povo de Israel, Moisés desabafou com Deus
a respeito do peso de sua liderança com os hebreus. Estava pesando ali. Muitas murmurações entre o povo, muitas situações, muitos problemas. Houve então um momento em sua vida em que o peso da liderança o deixou sem ânimo para continuar a missão de conduzir Israel à terra prometida. Então recebeu a orientação direta de Deus para separar 70 anciãos dentre os príncipes de Israel. Ao escolher os 70 anciãos, o Espírito de Deus repousou sobre eles e começaram a profetizar. Esse episódio remonta ao contexto da rebelião dos dois irmãos contra Moisés. Outro assim, é uma bênção quando o Espírito Santo é derramado sobre a família. No lugar do ódio, há amor. No lugar do ciúme e da inveja, há parceria, há comunhão. Que o Espírito de Deus opere o caráter de Cristo em nossa família e nunca venha surgir inveja entre irmãos, entre pessoas que moram na mesma casa. Em vez de inveja, Deus coloque no nosso coração um sentimento de alegria e gratidão que nos leve a glorificar a Ele por causa do bem, do triunfo e da vitória do nosso irmão. A punição de Arão, de Miriam, a rebelião provocada pela inveja de Miriam e de Arão contra a liderança de Moisés acendeu a ira do Senhor. Por isso eles foram convocados juntamente com Moisés para fora da tenda. O Senhor desceu na coluna de nuvem, uma demonstração de sua presença, e falou diretamente com os dois revoltosos, mostrando-lhes a sua soberania divina. Ele deixou claro que, com Moisés, diferentemente do que fazia com eles, falava face a face, não por figura. Por causa da gravidade do pecado de Miriam em instigar seu irmão, Arão a compactuar com ela contra Moisés, a punição foi imediata contra ela. Miriam ficou leprosa no mesmo instante, foi separada do arraial de Israel por 7 dias. Assim, o texto mostra que todo motim no centro da família tem consequência trágica. Por isso devemos pedir sabedoria a Deus para agir em nossa família. É preciso evitar as falsas acusações, as palavras atravessadas, a destruição de reputação de familiares. Esse não é um comportamento de quem manifesta o fruto do Espírito Santo, conforme aparece em Gálatas 5, verso 22. A vontade de Deus é, portanto, que a paz e a harmonia estejam sobre a família, pois é o Espírito Santo que opera o caráter de Cristo na família. Conclusão: o motim levantado por Miriam e Arão tinha como causa a inveja da autoridade delegada por Deus a Moisés. Logo, as consequências de atitudes como essas produzem grandes prejuízos morais e espirituais na família. Por isso, o apóstolo Paulo aconselha que andemos no Espírito, para que as obras da carne não dominem as nossas atitudes. É tempo de muita prudência, de orar e pedir ao Senhor que nos conceda, sim, o fruto do Espírito Santo, para que tenhamos capacidade de nos relacionarmos bem em família, livres de sentimentos doentios, sentimentos carnais, como é o caso da inveja e da murmuração. Então, findamos a nossa lição hoje. Estudamos sobre a murmuração que tem por trás dela aí um sentimento de descontentamento, como nós vimos, né, que logo vai trazer aí uma queixa, sentimento de insatisfação, um desacordo, vai despertar a ira, vai despertar pessoas para se colocarem em estado de oposição e rebelião. E como já vimos, casos em que chegou até mesmo a morte. Então a vacina, a solução para essas coisas é: andai em espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Deus abençoe os amados.